Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula. E desta vez uma aula de redação, caros alunos. Então vamos juntos aqui para mais uma análise, para que a gente possa pegar cada vez mais a estrutura da redação e irmos bem sempre. O tema dessa nossa redação aqui é redução da maioridade penal no Brasil. A gente vai pela introdução, vamos passar por toda a redação, né? E vamos ver o que está bom, o que não está bom. E é isso aí. Lembrando que esse é um texto que o professor pegou aí, né, digamos assim, meio que na internet. Então não é de nenhum aluno, então a gente vai ser bem severo aqui, certo? Bora lá. Impunidade. Esse é o sentimento que leva a grande parte dos brasileiros a defender a redução da maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera o desejo de vingança que se consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. Muito bem. Nós temos uma introdução que consegue fazer até que uma interessante contextualização, né? Tocam talvez em alguns pontos chaves, né? Dizendo que, por exemplo, impunidade, esse é o sentimento que leva a grande parte dos brasileiros a defender a redução da maioridade penal. Então, também fazendo um diagnóstico daquilo que está acontecendo na sociedade, apresentando o caso dessa maneira. Porém, todavia, contudo, se você for reparar bem, essa introdução está meramente expositiva. Como assim? Ela só está falando de fato sobre o assunto. Ela está muito bem nos contextualizando em relação àquilo que acontece na redução da maioridade penal. Ela começa de uma forma criativa, né, tocando, por exemplo, em um sentimento, primeiramente. Só que o maior problema dessa introdução é que ela não consegue definir exatamente qual que é a tese, qual que é a opinião do autor referente ao tema. E é por isso que nós temos aqui problemas a serem resolvidos. Beleza? Então nós temos aqui problemas referente a isso. Se você for reparar bem, onde que começa a opinião do autor? Ele só fala que a impunidade é o sentimento daquelas pessoas que estão vendo a violência acontecer, né? Essa violência exposta pela mídia, e depois no final ele simplesmente diz: entretanto, estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. Mas qual que é a opinião dele? Essa é a opinião simplesmente dos estudiosos. Não necessariamente ele colocou aquilo como argumento 1, como tese, entende? Não tem essa separação na introdução dele daquilo que ele está relatando para aquilo que é a opinião dele. Então ficou ruim nesse sentido. Vamos para o argumento 1 então. Em primeiro lugar, é importante considerar os principais pontos levantados por quem é favorável a esse projeto de lei. Lembrando, o professor colocou essa introdução do jeito que ela veio, né? Então nós já temos o problema aqui de crase a esse projeto. Não temos crase antes de pronome demonstrativo, como esse, essa, isto, isso, né? Pelo menos desses pronomes não temos. Belezas? Daí continua assim. É relevante entender isto, né? E aí tá errado também esse isto aqui, ó. Esse isto, ele tá tentando retomar o que veio anteriormente. Se ele tá tentando retomar o que veio anteriormente, ele não pode ser usado. Tem que ser o isso com dois S. Né? É o isso com dois S que retoma informações que vieram anteriormente no texto. É relevante entender isso, pois grande parte da população tem se mostrado simpática à proposta. Muito bem. Muito bem. Importante considerar os principais pontos levantados por quem é favorável a esse projeto. Ele diz por que é importante, né? E aí vai. Esse grupo aponta que em vários países do mundo a idade para se julgar como adulto é inferior à do Brasil. Além disso, destaca que se um jovem de 16 anos é consciente para votar, também o é
para responder criminalmente por seus atos, principalmente aqueles cometidos contra a vida. Os defensores da redução, porém, se esquecem que alguns dados importantes nessa discussão, levantados por quem é contrário ao projeto. De alguns dados importantes nessa discussão, levantados por quem é contrário ao projeto. Muito bem. O que eu acho? Eu acho que ele deveria ter uma ideia um pouco mais definida, não tão genérica, no tópico frasal dele. Ou seja, quando ele diz aqui, em primeiro lugar é importante considerar os principais pontos levantados por quem é favorável a esse projeto de lei. Isso é muito genérico, é muito abrangente. Por quê? Porque não acaba... Então, por meio desse tópico, digamos assim, você percebe que ele não consegue demonstrar para nós se ele é contra ou se ele é a favor essa questão da redução da validade penal. Ele também não consegue demonstrar para nós isso. Né? Ele acaba entrando, de fato, ali nas opiniões das pessoas, ficou com um raciocínio interessante, um raciocínio a favor da redução da validade penal. Ele conseguiu demonstrar algo nesse sentido, que talvez seja opinião de terceiros, não seja opinião dele, tanto que tem um porém aqui no final. Né? Os defensores da redução, porém, se esquecem de alguns dados importantes nessa discussão, levantados por quem é contrário ao projeto. Beleza, mas ele é contra, ele é a favor. Não dá para entender tão bem isso. Né? E talvez seria mais interessante não somente colocar esse tópico frasal, como o professor falou, de forma genérica. Acho que poderia muito bem colocar. Em primeiro lugar, é importante considerar os principais motivos, os equívocos, né? Poderia até colocar assim. Em primeiro lugar, é importante considerar os equívocos, os principais equívocos levantados por quem é favorável a esse projeto de lei. Pronto. Ele já começaria falando, né, dos erros, dos argumentos falaciosos. Aí já daria para entender melhor, né, qual é o posicionamento. Eu arrumaria isso e os erros gramaticais. Já ficaria bem interessante a argumentação dele. Argumento 2. Outra coisa é que quem discorda da ideia, então, rebate esses argumentos se baseando em estatísticas do CNJ e da Unesco, provando, respectivamente, que o sistema prisional é ineficiente. Muito bem. Primeira coisa, cara, outra coisa é um termo informal, não faz parte da norma culta brasileira, da linguagem informal. Então tá errado, eu não poderia se colocar. E ele de novo se coloca como isento, né? E que quem discorda da ideia não é ele, será? Então onde é que está ele? Então rebate esses argumentos baseando em estatísticas do CNJ. Não sei quem que é CNJ, deveria estar por extenso essa sigla. Né? E da Unesco, provando respectivamente que o sistema prisional é ineficiente. Beleza, já vimos alguns erros. Vamos à frente. Destaque-se também que o cidadão brasileiro é responsabilizado penalmente a partir dos 12 anos e que aos 16 o voto é facultativo, não sendo critério definidor de consciência penal. Então, o voto aqui no Brasil, por mais que o adolescente ele possa votar já com 16 anos, o voto é facultativo. E isso significa que não há ainda uma consciência plena. Ponto ainda a tendência de se elevar a maioridade em vários países do mundo, inclusive em alguns pontos dos Estados Unidos. Então, segundo o que ele diz aqui, há uma tendência no mundo todo de se mudar essa questão da maioridade penal, né, de aumentar-se a maioridade penal, não de diminuir. Hoje ela é menos que no Brasil, né? Mas é uma tendência de mudança que vai aumentar essa maioridade, ou seja, se talvez lá em determinados países, como nos Estados Unidos, em alguns estados, a questão da maioridade penal seja de 16, talvez eles aumentem para 18, um pouco isso que ele está falando aqui. Tais dados confirmam a necessidade de manutenção
da atual lei e a inconsistência dos argumentos dos favoráveis à mudança. Então aqui parece um pouquinho da opinião dele, mas né, a gente tem alguns desses erros aí. Tudo bem? Como por exemplo aqui no comecinho e assim por diante. Eu acho também que ele poderia muito bem ter aprofundado a argumentação, porque os únicos dois argumentos que ele tem aqui é falando que o sistema prisional é ineficiente, que com 16 anos ele não tem uma consciência plena e que a tendência dos países é aumentar. Tudo bem, mas eu acho que ele poderia dar uma aprofundada em alguns desses argumentos para conseguir deixar um pouquinho mais consistente a argumentação dele. Certo? Muito bem. Porque ele só toca nos assuntos, mas não aprofunda. Né? E o tópico frasado também poderia estar mais direcionado. Certo? Poderia ter um juízo de valor. Alguma coisa um pouco mais direcionada, como quem dissesse. No entanto, é necessário observar que os argumentos em relação à não redução da validade penal consistem, ou estão embasados na realidade. Olha só como daria um grau, digamos assim, esses daqui são importantes, esses argumentos aqui contra a redução da validade penal, eles são importantes, eles são legais, eles são fortes. Poderia ter algum juízo de valor nesse sentido, claro, não falando assim palavras pobres que o professor está falando, mas para demonstrar para nós que de fato ele concorda com essa ideia da não redução da validade penal. Aqui a gente consegue entender um pouquinho que ele é contra, né? Beleza, Carol. Para a conclusão. Assim fica claro que se trata de uma situação muito complexa. Beleza? Bem genérica essa retomada de ideia, certo? Ele não retoma o argumento do argumento 2. E aí vem a proposta de intervenção. Você sabe muito bem que é quem que vai fazer o que, como e para quem. É preciso que se transfira o olhar popular de uma análise prática e superficial, que acredita que o problema da violência facilmente se resolve com punições severas, para uma perspectiva mais profunda disposta a levar em conta os direitos humanos e a realidade socioeconômica do Brasil. Acho que deveria ter um ponto aqui, né? Somente assim a discussão poderá levar a caminhos que efetivamente se mostrem como soluções. Muito bem, ele até que tem uma ideia aqui, existe uma conclusão, digamos assim, que seria mais aplicável a qualquer outro vestibular, não sei, né? Mas a princípio essa era uma redação para o Enem. E se é uma redação para o Enem, nós não temos proposta de intervenção aqui, só diz o que fazer, mas não diz quem, como, para quê. Talvez o para que esteja aqui, somente essa discussão poderá levar os caminhos que efetivamente se mostram como soluções. No entanto, também está muito genérica. Né? Então, ficou bem comprometido em relação àquela conclusão modelo Enem, certo? É isso que eu quero que você perceba. Depois continua assim, ó, o nosso slide. O professor trouxe uma reescrita dessa introdução, mas não necessariamente digamos assim, uma reescrita que o professor tenha feito, mas é uma reescrita da introdução. Vamos ver como é que foi feita. Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da validade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança que se consome com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. Ponto. Beleza, se eu não me engano, esse entretanto já nem existia. Até que existia. Beleza. Vamos lá. Devemos então analisar, e aí que ele vem com a opinião, com a tese que não tinha, né? Devemos então analisar os dois extremos. Ou seja, a questão da sociedade que quer reduzir
maioridade penal para 16 anos, e a questão dos estudiosos que condenam essa proposta. Então, devemos então analisar os dois extremos para resolver esse impasse e encontrar a melhor forma de mostrar que diminuir a maioridade não é o caminho mais interessante. Pronto. Agora que está bem claro o que ele vai fazer na argumentação. Ele vai analisar os dois pontos, né? A questão daqueles que defendem a redução da maioridade e aqueles que são contra, né? Analisar para justamente perceber que diminuir a maioridade não é o caminho mais interessante, ou seja, não é o caminho que vai funcionar. Beleza? Então aqui nós já temos uma tese bem definida. Eu espero que você esteja vendo no contraste a diferença entre as duas. A grande diferença está aqui nessa última partezinha, em que a gente consegue perceber de fato a opinião do autor. Belezas? Então está bueno. Eu quero que você pegue ou o argumento 1, isso vai ficar de tarefa para você escrever no seu caderno, que você pegue ou o argumento 1 ou o argumento 2 e reescreva-os, certo? Tentando arrumar, tentando ajustar aquilo que o professor falou que era para ser ajustado e aquilo mais que você considera que precisa ser ajustado, porque não necessariamente o professor falou tudo, né? Então, aquilo que você acha que deve melhorar para deixar essa argumentação mais consistente, mais específica, eu quero que você coloque aí e na próxima aula a gente conversa sobre isso. Beleza, caros alunos? Muito obrigado, então. Beijos e abraços. O professor também parece com sono aqui, né? Mas na aula a gente vai com tudo. Beijos e abraços, queridos. A gente continua.